Ora, é isso mesmo que eu queria saber. Associação Moreira Team. Falem-nos lá um bocadinho, então, se calhar o Elson, não é? Do que é que se trata a associação, quando é que começou, como é que tudo isto começou? Isto começou antes com um projeto, porque eu nasci e fui criado num bairro social. E a minha vida foi toda baseada no desporto. Entretanto, fui militar durante 7 anos e quando saí do exército eu percebi que era importante criar uma ocupação, tempos livres para as crianças e jovens, que à partida não tinham grandes atividades, então achei que era uma oportunidade. E comecei então com uma ferramenta que foi o kickboxing, que foi através do desporto consegui ter ali uma equipa, um grupo de jovens que conseguiram ali, estar ali a trabalhar, e com o tempo cada vez mais começou-se a aumentar o número de crianças e jovens no projeto, e através da própria comunidade criou-se então a Associação Moreira Team, que é uma associação que está no terreno para fazer intervenção social através do desporto. Fazemos acompanhamento escolar, acompanhamento familiar, e tem sido bastante produtivo e bastante positivo este tipo de atividade para com os jovens. Já temos alguns campeões nacionais, temos alguns campeões de Lisboa também, e fui reconhecido também pela Câmara Municipal pelo trabalho que tenho feito também, pelo bem comum também, e estou bastante orgulhoso por isto tudo. Então vocês têm apoio da Câmara Municipal? Exatamente. De onde? Câmara Municipal de Oeiras. De Oeiras. As instalações são da Câmara Municipal de Oeiras. Ah, muito bem. Então mostrem lá aí as vossas t-shirts. Aqui. Pronto, era muito bem. Porque eu há pouco, quando eu cheguei, eu digo assim, epá, eu hoje tenho que me preparar, tenho que estar aqui a defender-me, porque eu só vi os jovens. Pronto, ora, muito bem. Mas, como estava a dizer, Elson, então vocês também dão apoio a nível escolar e familiar. Sim, o que é que isso quer dizer? Fazemos o acompanhamento, ou seja, nós ao trabalharmos dentro do ginásio ou estarmos ali focados e aprender uma técnica do kickboxing, também é importante eu conhecê-los na parte da escola, perceber com os professores como é que está em termos de rendimento escolar, se estão focados, estão concentrados, se cumprem as regras estipuladas pelos próprios professores. Os pais são os meus intermediários, porque sem eles também não consegui ter grande sucesso para com estas crianças e jovens, e também dão-me essas informações importantes para que eu consiga ter então este saldo positivo deste nosso trabalho. Têm sempre um diálogo também com as famílias, sim, com os pais. É a base. Ok, para poder acompanhar então os jovens. Claro. Muito bem. Então nós aqui vamos falar com... Quem é que está aí ao lado do Elson? Samuel. É o Samuel. E depois temos então o Filipe. Samuel, então falamos aqui contigo. Como é que surgiu esta ida então para a Associação Moreira Team? Eu entrei logo no início, em 2013, quando o Elson tinha acabado de criar a equipa. Porque é assim, foi uma coisa que o Elson, a associação existe desde 2013. Não, a associação não, o projeto. O projeto. Iniciámos com um projeto e agora, em 2018, é que criámos a associação. Muito através bem. da própria comunidade. E que então acharam que era importante. E o Samuel já está desde 2013? Sim, setembro de 2013. Muito bem. Eu entrei por causa do amigo do meu pai, que trabalhava no centro comunitário, e ele falou-me dos treinos que o Elson dava para ajudar na escola e tudo mais. E eu acabei por entrar e fiquei lá até hoje. E gostas? Sim. De lá estar? É algo que te fascina? É o que mais me ajuda na vida. É? Porquê? Diz lá. Porque fico mais focado na escola, mesmo focado nas aulas. Tenho alguma coisa para fazer durante o meu dia, porque se não chegava a casa ficava a jogar o dia inteiro. Assim tenho alguma coisa para fazer e é isso. E algo de útil. Sim. Não é? É uma coisa que me diverte também. Está bem, muito bem. Então, agora, eu não me esqueci de ti, jovem, mas eu já volto, está bem? Ora, muito bem, eu só quero relembrar aos telespectadores de que nós estamos então a falar aqui com a Associação Moreira Team, estamos à conversa com Elson, com Samuel e também com o Filipe. Eu já falei com o Elson, ele que é o fundador então da associação, que no início, em 2013, começou como um projeto, mas lá está, começou a crescer, não é? E então, em 2018, passou a associação. Nesta associação, eu só quero relembrar que os jovens e as crianças não praticam só uma modalidade, mas também têm todo o apoio a nível escolar e também familiar, o que é muito importante hoje em dia, porque as famílias têm que fazer parte da vida da criança, da vida do jovem. Não é só entregar, deixar os filhos numa associação ou num clube ou até na escola e agora é com eles. Não, há que haver sempre uma interação
interação também com os pais, porque fazem parte das crianças e dos jovens, do acompanhamento. Ora, muito bem. Então agora vamos voltar aqui à conversa e eu vou falar com o Filipe, que é mais pequenito. E tu, Filipe, há quanto tempo é que tu estás na associação? Há 5 anos. Há 5 anos. Vocês já estão há muito tempo. É verdade. E como é que tu foste lá parar? Um dia nós estávamos a comer, a minha mãe disse aos meus primos se eles tinham treino. Eu disse à minha mãe se eu podia ir. E ela disse que vamos jogar com o Elson. E depois comecei por ir e foi até hoje. Ah, porque já tinhas uns primos que frequentavam então a Sim, que associação. são estes. Ah, ele é teu primo? Sim, somos primos. Ah, pronto, ora, muito bem. Então ele está Filipe aqui. começou a treinar, tinha 4 anos e meio. E ele ia lá, sentava-se. Ele perguntou à mãe se poderia treinar, mas ele era só para sentar e assistir. Ia lá devagarinho, brincava um bocadinho com os primos e com os amigos, depois com o tempo, depois começou a ganhar aquele estímulo e começou a treinar Com connosco. 4 anos e meio? 4 anos e meio, sim. Tinha o cabelo comprido até aos ombros. Muito bem. E tu Eu já tens vi. quantos aninhos, Samuel? Tenho 15. 15. Muito bem. Elson, e como é que hoje estamos a nível de crianças e de jovens? Tens estado a crescer e de passar de sim. projeto para a associação, certo? Já passaram por mim mais de 300 crianças. Nós temos atualmente 45 crianças a trabalhar connosco. Também já intervimos em centros educativos da Bela Vista, do Benfica também. E pronto, tem sido bastante positivo. Já fomos às escolas também partilhar um bocadinho o trabalho que nós fazemos e torna-se fácil porque eu, como fui nascido e criado no bairro social, tenho esta facilidade de os perceber. Então acabo por ser um mediador, tanto da Câmara Municipal como nos centros onde eu vou trabalhar com estas crianças e jovens, que é mais fácil percebê-los do que julgá-los. Então, ao percebê-los, temos a facilidade de estar um bocadinho no lado deles e ajudá-los. E eles confiam em nós, então torna-se fácil. Daí também todo o sucesso vem um bocadinho parte disto. Elson, em relação a crianças e jovens mais problemáticos, ou até crianças e jovens da rua, o Elson tenta falar com eles, tenta também conquistá-los para irem até à associação? Eu costumo dizer que alguns destes jovens eles dão sinais de pré-delinquência e às vezes isto acontece um bocadinho porque não têm limites. Então, como eles não têm limites, acham que podem fazer o que eles querem. Então, quando eu ou nós, a associação, abordamos este tipo de jovens, temos de ter esta sensibilidade e perceber como é que podemos falar com eles e dar a entender, olha, sou teu amigo, eu posso-te ajudar e vens atrás de mim e eu mostro-te o caminho, mas não te vou obrigar, só fazes o que quiseres. E é daí que as coisas começam com o primeiro passo. Eles acabam por confiar, acabam por dar este primeiro passo, acabam por começar a treinar, acabam por aprender a própria arte marcial em si, que transmite autocontrole, autoconfiança. O trabalho de equipa, porque eu costumo dizer que nós somos mais que uma equipa, somos uma família, então eles começam a ter um bocadinho aquilo que às vezes não têm no próprio lar. Às vezes, como não têm este tipo dentro do lar, então é na própria equipa é que vão buscar isso. E então é daí que vem o sucesso, também, muitas das vezes. E conseguimos integrá-los na sociedade através do desporto, através de todo este trabalho que fazemos em conjunto. E consegue ver bons resultados, então, Exatamente. a nível escolar e a nível familiar? Eu costumo ter sempre bastante pareceres positivos dos próprios familiares e dizem que é fantástico vê-los como eles eram antes e como estão agora. Estão mais focados, mais concentrados, já começam a ter este comportamento de líder, ser o mais velho, olhar pelo mais novo, ensinar estes tipos de bases que se calhar não o tinham, porque não estavam ocupados, ou como dizia há bocadinho o Samuel, se eu não estivesse a treinar, se calhar estava o dia todo a jogar PlayStation. E acabavam por não ter esta parte pedagógica, que é bastante importante quando se faz atividades. Sim, sim, sim. É muito importante porque, como eu há pouco estava a mencionar, é importante as famílias interagirem e estarem sempre presentes, porque hoje em dia nós estamos numa sociedade em que os pais também têm que trabalhar, infelizmente, e têm que trabalhar e bastante, não é? Às vezes até bastantes horas seguidas, e a única solução que eles têm é deixar os filhos, já são crescidinhos, vão se portar bem, não vão fazer nenhuma asneira, ficam sozinhos horas e horas em casa. E é bom haver este tipo de associações para que os jovens, como o Samuel disse, possam estar ocupados, mas também possam aprender regras e um conceito de vida também, porque ali estão bem acompanhados e lá está, vão ter valores também morais ali, porque lhes estarão apresentados. Aqui, em relação agora à atividade, como é que isso do kickboxing, como é que isso então funciona? Bem, eu comecei também a fazer kickboxing em 2008.
quando fui transferido de Santa Margarida para Lisboa. Então fui conhecer os meus mentores, os meus mestres, João Vasco Moreira e Inocêncio Ramos. Entretanto, o José Reis, Ricardo Fernandes, todos este tipo de atletas e meus mestres que me deram este tipo de bases dentro das artes marciais. Então, quando eu deixei de competir em 2012, eu percebi que poderia incutir nos jovens o que me incutiram a mim. Podia passar esta palavra a eles. Então foi daí que comecei então esta atividade do kickboxing. O kickboxing é uma arte marcial que é de mãos e pernas, que vem do boxe, vem do karaté, vem do kung fu, entre outras atividades, outras modalidades, e é a partir daí que eu noto quando eles estão-lhes a ensinar, por exemplo, um direto que é esticar uma mão esquerda, eles estão focados. Eles estão focados e estão concentrados naquilo e que eles querem aprender. E depois, passado um tempo, já estão a aprender a fazer contacto, vão a campeonatos, têm uma medalha, e para eles é uma cereja no topo do bolo e querem sempre mais. E depois tem as graduações também. O Samuel, por exemplo, já é cinto verde. E cinto azul, azul. Ele-me a corrigir. É cinto azul e para eles é sempre bastante positivo este tipo de progresso. Um dia mais tarde, depende deles, podem chegar também a cinturão negro, podem dar aulas também, podem também criar uma equipa, porque pronto, é seguir um bocadinho. E daí dar seguimento. Exatamente. Não é? Então, e o pequenino, ali o Filipe? Não levas a mal de eu dizer o pequenino, pois não? Não. Pronto. Que idade tens tu? 10. Pronto. És uma criança ou és um teenager? Hã? O que é que tu queres? Qual é a cor do teu cinto? Verde. O dele é que é azul. O teu é que é o verde. Ora, muito bem. Então, e vocês, jovens, vocês têm na ideia de continuar com esta arte? O que é que vocês querem fazer dela? Eu quero, principalmente agora, tentar evoluir mais, até tentar chegar a profissional e depois daí ver como posso dar seguimento a isso. E tu, Filipe, ainda não pensas nisso? Penso. Pensas? Então diz lá. Diz-nos tudo. Diz tudo. É o que o Samuel diz, que nós queremos ficar profissionais, queremos continuar a ficar até ao fim. Muito bem. E querem ser professores? Um dia? Sim, ensinar miúdos como o Elson faz, Querem intervenção fazer o social. trabalho que o Elson faz neste momento, é isso? É. Muito bem. Querem seguir as pisadas do Elson. Muito bem. Elson, a associação, ela está situada aonde? Que é para que as pessoas possam... Fica no Concelho de Oeiras, no Centro Comunitário do Alta Loba, Passos Arcos. E qual é o funcionamento da associação? O funcionamento, nós temos... as aulas são de segundas, terças, quartas e quintas, das 7 às 8, para crianças e jovens até aos 18 anos. Era isso que eu queria perguntar. Os jovens, qual é a idade que vai? Até aos Começa 18? dos 7 aos 18. Depois temos outro grupo de adultos, que agora o nosso projeto também temos para adultos também, 2 vezes por semana, segunda e quarta-feira, das 8h15 às 9h30. Muito bem. Então, as crianças é só a partir dos 7? Sim. Antes não? Não, antes não, a partir dos 7. Ali foi uma exceção. Sim, foi. Muito bem. Então, Foi no início. Dos 7 aos 18. Sim. E depois, então, a partir dos 18, não tem limite de idade? Não. Pronto. Alguém que goste, queira aprender, aparece na associação. Muito bem. Qual é o horário? Não sei se mencionou. As crianças das 7 às 8, os adultos é das 8h15 às 9h30. Pronto. E quais são os dias? É sempre? As crianças é de segunda à quinta, os adultos é segunda e quarta. Segunda e quarta. Muito sim. bem. Qualquer pessoa que esteja agora neste momento a ver aqui o nosso programa, estão a ouvir, se tiverem interesse, como é que é? É para fazer uma inscrição ou podem simplesmente chegar à associação e dizerem que estão interessados? Como é que têm que fazer, Elson? Já que falou nisso, e agradeço, esqueci de referir que eu, quando criei este projeto, era para dar a oportunidade a crianças carenciadas, introduzi-las também neste tipo de atividades. Muitas vezes existe um bocadinho a chamada exclusão social, porque existe algumas crianças que não têm condições, possibilidades de treinar, de serem acompanhados na escola. Sim. Então acabam por se perder, são excluídas automaticamente. Então eu acabei por conseguir agarrar algumas destas crianças e jovens.